A temporada de Resident Evil acabou sem responder às principais perguntas. O que aconteceu entre as irmãs que eram tão unidas no passado para se tornarem inimigas no presente? E o apocalipse zumbi? Como que ele começou de fato? O que tem de especial na filha da Jade que acalmou aquele crocodilo gigante? E o que a Billie quer com ela? Algumas dessas respostas ficaram subentendidas na temporada e aqui a gente vai amarrar todas essas informações para a gente entender bem aquele final. Fala galera, como é Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Resident Evil. Se você tá chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer, meu nome é Matheus e aqui a gente fala bastante de séries e filmes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de teorizar e saber todos os detalhes que uma série, que um filme tem, esse é o canal certo pra você. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo e me segue lá no Instagram também, que eu tô levando conteúdo bem legal pra lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá então. A Umbrella Corporation criou o T-Virus em laboratório com o objetivo de ganhar dinheiro com esse vírus. Eles queriam criar super soldados, mudar a anatomia humana, criar armas biológicas, só que eles não conseguiram prever que as coisas sairiam de controle, né? E que eles criariam verdadeiros zumbis. A Jade deixou bem claro nessa temporada que uma pessoa infectada pelo T-Virus, ela não tá morta. Ela tá viva, mas ela perdeu a consciência e ela só vive para duas coisas: se alimentar e procriar. A pessoa vai perdendo a visão, mas ao mesmo tempo ela vai ganhando mais audição e olfato. Enfim, a pessoa vira um zumbizão lá que no fim das contas ela quer te matar. Um acidente envolvendo o T-Virus aconteceu na cidade de Raccoon City em 1998, né? O T-Virus saiu do controle, começou a infectar grande parte da população e para conter a infecção, uma bomba foi jogada nessa cidade, matando, né, todos os zumbis e as pessoas que não eram zumbis também. Depois disso, a Umbrella começou a perder cada vez mais valor de mercado. E a Evelyn disse, né, que ela teve que trabalhar muito para fazer a população esquecer do fiasco que aconteceu com a empresa sob a gestão do pai dela. Evelyn assumiu o comando e ela mudou meio o rumo da empresa, né? Antes a Umbrella estava ali focada em criar armas biológicas, mas a Evelyn reformulou a empresa e começou a trabalhar no ramo farmacêutico. Bom, Raccoon City foi destruída, mas aí a Evelyn criou uma nova comunidade, né? Que ela chamou de Nova Raccoon City lá na África do Sul. E mesmo com o fiasco que aconteceu na primeira Raccoon City em 1998, a Umbrella não parou de trabalhar com o T-Virus, eles apenas começaram a trabalhar em um outro segmento, né? Que é o segmento farmacêutico e criaram medicamentos usando esse vírus, né? Que é o caso do Joy, que é esse antidepressivo que veio aí para mudar o mundo. Esse medicamento milagroso traria a cura para diversos transtornos mentais e ao mesmo tempo condicionaria, né, o usuário, a pessoa que usa essa droga, aos comandos da própria Umbrella. E a gente viu um exemplo disso lá na cena que a Evelyn controla aquele cão brabo, né? Aquele cão tá infectado com T-Virus, né, com esse T-Virus refinado que eles usaram na droga Joy, e a Evelyn foi capaz de meio que controlar as escolhas, controlar a mente dele mesmo. E a gente viu que a Evelyn fez a mesma coisa com a sua esposa. Evelyn drogava a esposa com Joy, a esposa da Evelyn estava querendo se separar dela, só que Evelyn drogou a esposa com a droga e mudou a mente da esposa, controlando a esposa e transformou ela em basicamente uma serva, né? A esposa da Evelyn quase que não tinha vontade própria, ela sempre vivia para a Evelyn, era uma esposa super compreensiva que sempre aguardava a esposa chegar do trabalho com o prato preferido dela. Bom, parecia que estava dando tudo certo para a Umbrella até um incidente em Tijuana, no México. Um homem infectado com o T-Virus matou 9 pessoas. A gente viu a cena do repórter conversando com a esposa desse cara e ela dizendo que ele sempre foi um cara pacífico, né? Mas ele foi mordido por um bicho e aí depois de 72 horas ele se transformou nesse louco assassino. Em 2022, tudo que a Evelyn quer é começar a produção do Joy em longa escala, mas o Albert Wesker está meio que se opondo a isso, né? Ele está tentando barrar a produção em longa escala dessa droga e agora sim a gente vai falar do Wesker e seus clones. Vimos nessa temporada que o Wesker original criou 3 clones: o Albert, o Albi e o Bert. Por não querer esperar seus clones crescerem de maneira natural, ele mudou alguma coisa na sua composição genética e esses clones cresceram 20 anos em 6 meses. E o Wesker original usava seus clones como assistentes de pesquisa. Quando a Umbrella descobriu isso, descobriu o paradeiro deles, o Wesker original fugiu, matou o Albi e aí, né, a Umbrella passou a tomar conta do Albert e do Bert. O Albert fez ali um acordo com a Evelyn, né, de trabalhar para ela em troca de uma vida, enquanto o Bert passou anos e anos preso. Por terem envelhecido tanto em pouco tempo, os clones começaram a dar defeito.
E é aí que entram as meninas Jade e Billie na história. O Albert começou a trabalhar, né, aquela engenharia genética no DNA das filhas antes mesmo de achar uma barriga de aluguel para dar à luz. Albert mexeu com o DNA dessas crianças de forma para criar a cura para a sua doença. E a gente viu que ele constantemente tinha que se injetar com uma dose do sangue das meninas para conter as crises. Albert é um clone de um cara muito inteligente, ele trabalhou com, né, o dono dele durante muito tempo como assistente de pesquisa, ele já mexia com engenharia genética, então ele é um cara que tem, sim, capacidade de fazer uma cura para a sua própria doença. Ah, e claro, com certeza deve ter mais clones dele espalhados por aí, e que se tiver uma segunda temporada a gente deve ver também. E aí chegamos à primeira linha do tempo da série, que é 2022. Albert Wesker se muda para Nova Arkham City com as suas filhas e as suas filhas invadem, né, a Umbrella Corporation, liberam um cachorro que estava infectado com o T-Virus e a Billie é mordida. Contudo, as experiências que o Albert Wesker fez nas suas filhas antes mesmo delas nascerem as protegem do T-Virus, mas não 100%. A Billie foi mordida e a Billie passa por todas as etapas que uma pessoa comum infectada com o T-Virus passa, mas ela não vira um zumbi. No final das contas, o T-Virus não toma a mente delas. O T-Virus aprende a viver no corpo delas e é como se elas virassem uma espécie intermediária, né? Elas não são completamente humanas e elas também não são completamente zumbis. É como se elas fossem ali um híbrido. Elas estão no meio do caminho. Só que em alguns momentos de raiva, a gente viu que a Billie tem alguns surtos que atiram do seu próprio eixo. Vimos a Billie batendo no Simon no começo da temporada e no final da temporada mordendo ele. Billie nunca gostou do Simon, ela tinha ciúme da proximidade do Simon com a sua irmã, e quando ela estava perto dele, ela se entregava, né, a essa violência do T-Virus. No futuro, a Billie chega a dizer que o T-Virus não controlou a sua mente, né, que apenas deixou ela ser quem ela sempre quis ser, quem ela sempre era, no final das contas. Então o T-Virus a curou, né, da ansiedade, da depressão, das coisas que ela meio que se segurava, e ela acabou fazendo as coisas que ela queria fazer. Ou seja, ela poderia se segurar sim se ela quisesse. Mas como ela já não gostava do Simon, ela deixou se levar. Tipo quando você tá bêbado, mas você ainda não tá muito bêbado. Você tá plenamente consciente dos seus atos, mas você vira uma pessoa corajosa e, sei lá, manda mensagem pro ex e no dia seguinte você se arrepende. É tipo isso. É isso que aconteceu com a Billie. Ela poderia se segurar se ela quisesse, como a pessoa bêbada poderia se segurar e não mandar mensagem pro ex se quisesse, só que na hora, né, da droga, na hora do vírus, a pessoa ficou sem medo e acabou fazendo o que a pessoa já tinha vontade de fazer. E isso foi o começo do fim da união das irmãs. A gente viu no final que a Jade ainda entrou no carro com a Billie, só que ela estava claramente incomodada. Dava pra gente ver isso no rosto dela. Porque, óbvio, a Jade está percebendo, cara, a Billie não foi infectada com vírus, a Billie não se transformou em zumbi, e ela tá 99% do tempo consciente, e aí nesse 1% ela vai e mata o cara que eu gosto? Estranho, né? Então eu imagino que a Jade começou a alimentar isso dentro dela, e em certo momento ela deve confrontar a Billie com isso, e é nesse momento que vai causar essa ruptura entre as irmãs. A gente não viu a ruptura acontecer de fato nessa temporada, mas a gente viu o momento que começou a ruir a relação delas. Albert Wesker ficou para trás para distrair os agentes da Umbrella e causou aquela explosão, mas a gente sabe que tanto a Evelyn quanto ele sobreviveram. A Evelyn, a gente sabe que sobreviveu porque ela aparece na linha do tempo de 2036 na série, e o Albert a gente também sabe que sobreviveu porque em uma conversa da Billie com a Jade, a Billie diz que as últimas palavras do pai foi sobre a irmã, foi sobre a Jade, ou seja, ele também sobreviveu a essa explosão. Contudo, a explosão que o Albert causou libertou aquela criatura que a Evelyn estava mantendo presa. E eu imagino que essa que é a criatura responsável pelo apocalipse zumbi. Porque até então, em 2022, o surto estava controlado. Porque a Billie não se transformou e a Evelyn matou o Simon logo após ele ser mordido. Então, assim, o surto estava controlado. Então, eu acho que essa é a criatura responsável pelo apocalipse zumbi, porque essa criatura está claramente infectada com altas doses do T-Virus, e a gente viu que foi o período ali entre 2022 e 2036 que o mundo acabou. Eu nunca joguei os jogos, então eu não sou fã dos jogos. O que eu entendo da saga é o que apareceu na série, mas eu também assisti os filmes anteriores. E eu acredito, baseado nos filmes, que esse cara é o tal do Nemesis, né, que aparece no Resident Evil 2. Se for esse o caso, ele é uma arma biológica, né? Ele foi criado pela Umbrella para ser um super soldado, para ser a tal da arma biológica, mas, como sempre, nenhum dos experimentos da Umbrella fica sob controle. E agora, esse bicho aí, esse cara totalmente infectado foi liberto. Sem um objetivo traçado ainda, porque a Evelyn ainda não tinha terminado de trabalhar nele, ela estava querendo, inclusive, a ajuda do Bert para trabalhar nesse cara aí, nesse Nemesis, talvez. Ele deve ter perdido o controle, sabe? Saiu atacando todo mundo que ele viu pela frente e pode ter sido ele, sim, a causa do apocalipse zumbi. E aí chegamos em 2036, onde a Jade está estudando a evolução do T-Virus e ela tem um marido e uma filha. A gente ainda não sabe quem é o pai dessa garota, mas sabemos que a Bia, filha da Jade, é uma pessoa especial. Ela tem o DNA um pouco alterado.
pode ser por ter herdado, né, o DNA da própria mãe, que já é também um DNA alterado. A Jade falou muito nessa temporada sobre a evolução do T-Virus, né? Então, da mesma forma que o T-Virus evoluiu, o DNA dela também pode ter evoluído na forma da sua filha. Enquanto isso, Billy é a nova chefe da Umbrella Corporation. Ela controla a Evelyn, né, muito provavelmente usando o Joy para isso. Billy controla a Evelyn da mesma forma que a Evelyn controlava o cachorro drogado com o Joy. Então é isso que está acontecendo. Só que eu achei muito ruim a cena da Evelyn dançando Dua Lipa, mas tudo bem, vamos relevar. Billy quer saber onde fica a universidade e todos os estudos sobre o T-Virus, por isso que ela coloca um rastreador naquela cabeça ali, né, que a Jade leva para estudar. E aí Jade conseguiu criar um feromônio capaz de te camuflar contra os zumbis. O feromônio pode atrair os zumbis ou afastar os zumbis, ou seja, você poderia passar por entre eles sem ser notado, uma camuflagem mesmo. Mas aí a Umbrella chegou, a Jade foi capturada, mas depois a Jade conseguiu fugir, liberou aquele jacaré gigante e teve que voltar para o continente para salvar a filha. E eu nem vou entrar no mérito aqui nesse vídeo da burrice da Jade em trazer um zumbi a bordo e de mandar a filha pequena fugir do navio sozinha. Era óbvio que isso não ia dar certo, né? Então, assim, eu detesto essas burrices de personagens só pra funcionar o roteiro, só pra fazer a história andar, mas aqui nesse vídeo eu tô mais explicando a história mesmo. Lá no meu Instagram eu postei a minha crítica, né? O que eu achei da série com a nota. Então vai lá no meu Instagram pra conferir isso também. Mas enfim, Bia está no continente, mas nenhuma das criaturas mutantes a ataca, muito pelo contrário. O crocodilo gigante parece que está ali meio que pra proteger a menina, né? Essa temporada foi bastante falado sobre feromônios, né? A gente falou muito disso. Então, pode ser que a Jade tenha alterado o DNA da própria filha baseado nesses feromônios, porque a gente sabe que o DNA dela já é alterado e que ela é imune ao T-Virus, né? Não completamente imune, mas ela não vira um zumbi. Pode ser que a Jade tenha dado uma forma de alterar o próprio DNA para quando passasse para a filha, essas criaturas mutantes não atacarem também, mas muito pelo contrário, tentarem protegê-la. Billy ficou impressionada com isso e levou a Bia, né, a sobrinha dela, para fazer experiências. Obviamente que a Jade sobreviveu e se a série for renovada para uma segunda temporada, a gente deve ver a Jade tentando invadir a Umbrella para resgatar a sua filha. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenha dado para amarrar melhor as informações dessa temporada e coloca aqui nos comentários para mim o que você achou dessa adaptação de Resident Evil. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores, deixa o like, por favor, que o like me ajuda pra caramba. Tchau e até o próximo vídeo.